Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, amados. Vamos ficar em pé na presença desse Deus maravilhoso. Quem está feliz porque chegou até aqui nessa noite, dá um brado de vitória ao Senhor. Levanta a sua mão e começa a adorar aí nesse lugar. Aleluia! Glórias ao nome santo daquele que vive. O privilégio que temos de nos assentar à mesa com esse Deus maravilhoso, com esse Pai de amor. Isso é tremendo. Eu gostaria de convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Apocalipse, capítulo 22, no verso 6. Aleluia! Que alegria! A comunhão dos santos, que alegria ver você aqui nessa noite. Como é bom ver toda a família Fé Cristã reunida nesse lugar. Você que está aí na sua casa, que por algum motivo não pôde chegar aqui, que você possa estar recebendo, aí onde você estiver, o poder, a liberação de unção sobre a tua vida, porque eu sei que a atmosfera que está aqui é tremendo. Algo vai acontecer nessa noite, algo especial. O Senhor já está derramando do seu óleo fresco sobre a nossa cabeça, aleluia. Apocalipse, capítulo 22, verso 6. E então o anjo do Senhor me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que venho sem demora. Quem pode dizer aí no seu lugar: Maranata, ora vem Senhor Jesus, aleluia. Levanta a sua mão em sinal de entrega, em sinal de gratidão, com seus olhos fechados. Comece a agradecer porque você teve a oportunidade de chegar até aqui hoje. Comece a dizer palavras de amor ao Senhor. Ergue a sua voz e comece a dizer: eu te agradeço, Senhor. Eu te invoco. Eu te invoco. Breve nós estaremos face a face com aquele que um dia primeiramente nos amou. Ele te amou primeiro, igreja. Ele nos amou primeiro, noiva. O noivo está se aproximando. O noivo está voltando. Aleluia. Oh, glória a Deus. E hoje nós vamos nos assentar à mesa para selar este pacto, para selar essa aliança com o Pai. De mãos erguidas, comece a agradecer. Senhor, nessa noite, oh Rei dos Reis, Príncipe da Paz, nós invocamos o Teu nome. Nós levantamos a Ti um trono de louvor, um trono de adoração. É um privilégio para nós, Senhor, podemos nos assentar à mesa contigo. Nós estamos esperando o grandioso dia que nos veremos face a face, Senhor. O nosso coração está alegre, alegre. Senhor, vem sobre este lugar, esse ambiente, esta atmosfera é tua, Senhor. É por causa do Senhor que nós estamos aqui. Tudo está preparado para o louvor, para a adoração que desejamos entregar de todo o nosso coração, Espírito de Deus. Reina,
reina neste lugar. Toma o teu lugar. Tu tens liberdade, Espírito Santo. Tu tens liberdade para quebrar o arco. Tu tens liberdade para cortar as lanças. Tu tens liberdade para curar. Tu tens liberdade para salvar, Espírito de Deus. Porque nós te queremos, nós te desejamos e cremos que nesta noite há livre curso para o teu derramar aqui. Obrigada, Senhor, porque o nosso adversário, a cabeça do nosso adversário já foi esmagado e ele está debaixo dos nossos pés. E com liberdade, nos assentamos à mesa contigo e dizemos: vem, Senhor. Diga bem alto, igreja: vem, Senhor. Vem, Senhor. Oh, aplauda! Estes são dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E estes são dias de Moisés, justiça reinando outra vez. E estes são dias de hoje, o mundo vive em escravidão, mas nós somos os pregadores, anunciando a volta do Rei. E Ele vem. Ezequiel, os ossos voltaram a viver. E estes são os dias de Davi, erguendo um templo de louvor. E estes são os dias da ceifa, os campos já brancos estão, mas nós somos trabalhadores, realizando a colheita final. Ele vem, Ele vem.
Deus como Jeová, não há 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 Deus como Jeová. Ele vem, tendo como sol, voando sobre as nuvens, a trombeta passou ouvir. Cante, grande coral, dizendo que já fez a salvação. E ele vem, ele vem. Dizendo que já fez a salvação. Você pode aplaudir, igreja amada do Senhor. O Rei está voltando. Vamos continuar louvando e adorando ao nosso Deus. Nós queremos entregar tudo, Senhor, tudo aos teus pés. Nós queremos entregar, Senhor, todas as nossas dores, todas as nossas preocupações. Nós queremos, Senhor. Oh, Jesus. Aleluia.
entregue tudo. Mais uma vez, vamos declarar: tudo entregarei a Ti, Jesus. Aplauda ao Senhor, igreja. Continue adorando a esse Deus maravilhoso. Aplauda, aplauda mesmo. Você que entregou tudo nessa noite, eu quero desafiar a você a aplaudir em adoração. Oh, aleluias, aleluias. Tudo te entregamos, Senhor. Tudo te entregamos, aleluia. Ainda nessa atmosfera de adoração, eu gostaria que você se sentasse um pouquinho. Nós vamos continuar adorando a esse Deus. E eu quero que você receba aí no seu coração e adore juntamente com as irmãs que vão estar adorando ao Senhor com danças. Amém, queridos? Sacrifício vivo se entregou por mim, com armas de amor ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, semblante era de dor, e a todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Sem nada reclamar, Cordeiro imaculado que sofreu por me amar. E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Minha história vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. Sacrifício vivo, eu quero ser pra Deus. Não
puro e agradável como Cristo ofereceu. Com a sua verdade vou me comprometer e ser exemplo vivo de sua graça e poder. Amar como a mim mesmo, a quem me odiar, usar as minhas mãos para outras mãos abençoar. E já não vivo eu, mas agora Jesus Cristo vive em mim. O meu passado apagou. Sabe o que Ele fez com você? Tudo perdoou pelo sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui liberto pelo sangue, fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus que me leva até o céu, o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus, fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue de Jesus, fui liberto pelo sangue de Jesus, pelo sangue, o sangue de Jesus que me leva até o céu, o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. Glória a Deus, vamos se colocar de pé nessa noite. Nós estamos aqui para adorar e bendizer o nosso Deus. Que nessa noite nós possamos declarar louvores, adoração, porque só Ele é digno. Só Tu és digno, Senhor. Nós Te adoramos, nós rendemos a Ti o nosso reconhecimento que foi provado naquela cruz. Obrigada, Jesus. Aleluia. Minha dor Ele levou, Ele levou. Meu pecar Ele levou, Ele levou. Minhas enfermidades levou, Ele levou. Sobre si Ele levou minha cruz. Eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Aleluia. Nós te bendizemos, Jesus. Só Tu és digno da nossa adoração, do nosso reconhecimento.
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Aleluia! Oh, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Mais uma vez vamos declarar que Ele é o Cordeiro de Deus. O preço foi pago. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador. Declara, igreja, eu adoro Ele. Eu Tu és o meu Senhor. Meu Salvador, eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador. Meu Salvador, eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador. Meu Salvador. Aleluia! Tu és o nosso Salvador, Jesus. Nós te amamos. Seus olhos fechados, comece a adorar o Rei dos Reis. Adore aquele que venceu a morte. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, continue adorando. Vamos invocar o Príncipe da Paz nessa noite, igreja. Vamos invocar para que haja paz. Paz no mundo, paz em meio à guerra. A Ucrânia, que nós estamos ouvindo o que tem acontecido com aquele povo. Nós vamos levantar um clamor nesse momento. Eu quero que a Luciana Magalhães venha até aqui à frente. Ela tem orado conosco todas as noites, às 10 horas. Ela manda o link. E nós estamos clamando para que venha cessar a guerra. E eu gostaria que, como um grande clamor, é muito importante a unidade do corpo nesse momento. A Bíblia fala que se 2 confessares na terra, será ligado lá no céu. E existe uma grande multidão, o povo de Deus está clamando. E nós não vamos ficar fora desse mover, amém, família Fé Cristã? Nós vamos erguer a nossa voz com grande clamor e vamos clamar por paz na Ucrânia e no mundo. Pode orar, Lu. Senhor, meu Deus e Pai, nós estamos aqui como filhos nessa noite, Senhor, nos achegando diante da Tua presença, Senhor, para que nós possamos ceiar diante do Senhor, receber o Seu corpo e o Seu sangue, Senhor, reafirmando a nossa aliança contigo. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, e nós pedimos, Pai, que nossos corações se encham de compaixão nessa noite, Senhor. Que a gente consiga, Pai, entender o que está acontecendo, Senhor. Que em nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor possa direcionar cada um nesse momento agora, neste lugar onde cada um está.
pensando em tudo que está acontecendo ali, Senhor, na Ucrânia, Senhor. Pai, envia os teus exércitos celestiais, porque o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Senhor é o Deus da guerra. O Senhor, tem o maior exército da terra. O seu exército é poderoso, Senhor. Em nome de Jesus, decanta, labachei, decanta, lanai. Ajuda cada um de nós a vencermos nossas próprias guerras, Senhor. Que cada um de nós aqui possamos vencer as nossas próprias guerras em Cristo Jesus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, tendo as nossas vestes, Senhor, as nossas vestes espirituais trocadas essa noite. Que a nossa armadura possa ser trocada essa noite. Nós queremos nessa hora, enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja, nos fortalecer em Ti e na força do Seu poder. Nos reveste nessa hora com a Tua armadura. Adestra as nossas mãos para a batalha. Nós oramos essa semana baseado no Salmo 18, no Salmo 118 e no Salmo 46, que diz que o Senhor faz cessar as guerras até os confins da terra. O Salmo 118 diz que Davi venceu guerras, Senhor, cercado como enxames de abelhas, cercados pelas nações. Davi venceu guerras, o Senhor despedaçou os inimigos dele. Senhor, todos os decretos do inferno de roubar, matar e destruir a Ucrânia, nós queremos declarar, Senhor, sem efeito, sem poder, em nome de Jesus. Em meio à guerra entra com livramento. Em meio à guerra, Senhor, eu peço que o Senhor salve o seu povo. Em meio à guerra faz o milagre. Em meio à guerra traz o livramento. Em meio à guerra, Senhor, faz os teus milagres naquele lugar, nas vidas, nas almas. Sustenta, seja o calor que aquece os corpos naquela neve, naquele frio, sem calor. Seja o alimento que está faltando, Senhor, sustenta todos aqueles que estão sendo privados de água, alimentos, calor, roupa, família, casa. Todo foi tirado daquele povo, que o Senhor possa visitá-los com poder e graça, sustentando-os em meio à guerra, sustentando-os em meio à batalha, em nome de Jesus. Pai, aquele é um povo que está lutando pela sua liberdade. Eles estão lutando pelos valores democráticos, que são os valores que regem a nossa nação. Pai, em nome de Jesus, não permita que a ditadura, que a autocracia, que venha sobre a vida deles, que o Senhor possa entrar nessa guerra, que o improvável possa acontecer, que o Senhor faça confundir, Senhor, a Rússia, aquele presidente, Senhor, determinado em sua loucura, em nome de Jesus, assim como a sua mão falou com aquele rei, que o reino dele estava contado, não sei como, mas que o Senhor possa falar com esse homem sanguinário, com sede de sangue, sede de poder, que o Senhor possa ir pessoalmente contra ele, porque os presidentes, os reis das nações já foram e não adianta, porque ele segue determinado em seu coração a matar, a roubar e destruir, e é só o Senhor que pode pará-lo. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós como igreja brasileira, nós estamos aqui clamando para esse homem, para o Putin, Senhor, em nome de Jesus. O povo da Rússia está sofrendo, o povo russo não tem dinheiro, não tem condições, são os milhares e milhares de desempregados ali dentro. O povo russo também está sofrendo, Senhor. Soldados estão perdendo as suas vidas com 19, 20 anos por uma guerra que eles não querem lutar. Então, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, traz um elemento novo aí, Senhor. Faz com que a guerra cesse até os confins da terra. Visita o presidente da Ucrânia, visita seu exército. Fortalece-os em Ti, na força do seu poder. Dá poder para eles em Ti, para que eles possam resistir, para que eles possam ser fortalecidos, para que eles possam vencer essa guerra. Que os anjos poderosos, Pai, que não permitiram um acidente nuclear, na quinta-feira, os príncipes da Europa trabalharam e não permitiram uma explosão nuclear, esses príncipes possam trabalhar, os príncipes das nações, em nome de Jesus, despedaçando as armas de guerra, acabando com isso, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, como igreja brasileira, Pai, tem misericórdia e age com poder, faz cessar a guerra mais uma vez, nós te pedimos, Pai.
E te agradecemos pelos grandes milagres que já aconteceram e por todos os que ainda vão acontecer, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Podemos assentar? Muito boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando nos corações esta noite. Como é bom estarmos aqui, que Deus possa ter acesso à tua mente e ao teu coração. Já fazia tempo que nós não nos reuníamos como estamos reunidos hoje. Por conta da pandemia, nós estabelecemos 2 cultos para evitar aglomeração e assim temos uma turma que vem de manhã e outra turma que vem à noite. E geralmente esse pessoal não se encontra. E Deus colocou no nosso coração para que pudéssemos, pelo menos uma vez no mês, estarmos juntos como corpo de Cristo, celebrando aquele que vive e reina hoje e todo sempre. O nosso Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. Aquele que está aqui nesta noite. Eu confesso a vocês que o meu coração muitas vezes ficou partido, porque nós tínhamos que fazer o culto sem ninguém. Pregávamos para as cadeiras, tínhamos apenas uma câmera à nossa frente, transmitindo ao vivo o nosso culto. Tínhamos aqui em número reduzido o louvor, e foi assim um tempo de muita tristeza ao nosso coração. Eu não sei se você compartilhou dessa tristeza conosco, mas como é bom ver os santos reunidos, ver a congregação dos justos reunidos, ver os salvos reunidos, ver a igreja de Cristo triunfante, vencedora, abençoada, reunida. Eu quero compartilhar com os irmãos deste momento, para mim tão emblemático, tão especial e pode ter certeza, inesquecível. Sabe por quê? Se você está aqui, é porque o Senhor te poupou. Se você está aqui, é porque o Senhor te guardou. Se você está aqui, é porque o Senhor foi com você. E por esta razão, nós podemos nesta noite glorificar o seu nome. Eu quero agradecer muito a você que está aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Louvar a Deus pela sua vida. Tudo bem, Eliane? Está ali, Eliane. Tudo bom? Que bom te ver. Conseguiu. Tanta gente que eu não via há tanto tempo, não é? Olha só. E eu tenho um problema sério, vou confessar a vocês. Quando você está de máscara, é um caso sério para mim. Eu sou daquela época do Zorro, que Dom Diego de la Vega colocava a máscara, só a máscara, e ninguém o conhecia. Eu sou daquela época dos filmes de cowboy, que o camarada colocava um lenço no rosto e ninguém o conhecia. Então quando você coloca a máscara, você fica irreconhecível para mim. Aí eu falo para alguns, dá uma baixadinha aí. Ah, sim, agora eu sei quem é. Amém? Então me perdoem, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero que vocês saibam que vocês são muito amados. Estou vendo o Gui lá atrás, que alegria. A mamãe querida, o Rony, o Gabriel. Ah, que alegria. Tanta gente linda. Olha só. Deus abençoe demais vocês. Amém? Gostaria que você que está
cultuando conosco nesta noite, em casa, pudesse compartilhar a transmissão de hoje, para que outras pessoas sejam tocadas pela palavra e pelo culto que está sendo ministrado. Gostaria que você conhecesse o nosso canal no YouTube, Igreja da Fé Cristã, e o canal da Igreja da Fé Cristã. Lá temos inúmeras ministrações que vão abençoar a sua vida. Nós postamos 3 novos cultos, 3 novas palavras. Eu tenho certeza que você vai ser assim muito abençoado, tá bom? Não esquece de tocar no sininho, se inscreva no canal, deixe um comentário e dê o seu like, tá bom? Isso vale também para o nosso canal no Facebook. Eu gostaria que você curtisse, deixasse o seu comentário também, é muito importante. Lembrando que nós estamos com quase 300 mil visualizações no nosso canal no YouTube, só falta 900. Então, o que são 900 para nós? É ou não é? Se o irmão Benedito assistir 100, o Fabrício não assiste, mas o Diogo, se assistir 100, o Diogo eu sei que assiste. Ó, o Ortiz, esse menino assiste, mas 100, ô judieira, né? Mas pode assistir, amém? Logo nós teremos 300 mil views, 1000 visualizações no nosso canal do YouTube. Para você que não conhece a nossa igreja, eu gostaria que você conhecesse. www.igrejadafecristã.com.br. Lá você vai conhecer a visão da igreja, a missão, os valores, o propósito. Vai conhecer a nossa declaração de fé, ministérios, departamentos. Temos lá uma galeria de fé muito legal. Enfim, eu gostaria imensamente que você pudesse nos acompanhar e nos conhecer, tá bom? Chegando na igreja, é sempre bom você fazer o seu check-in. Check-in é no Facebook, quando você registra onde você está, né? Tem gente que pensa que é chequinho, né? Faça o seu check-in. Não, chequinho é depois. Aliás, nem se faz mais cheque, não é? Eu sei porque tinha crente que dava cheque Maranata, breve voltará. Então, piada sem graça, né? Desculpa, eu não perco a oportunidade. Enfim, glória a Deus pela sua vida. Já oramos pela Rússia, já oramos pela Ucrânia. Eu creio que teu coração está assim muito entristecido em função de tal bestialidade em pleno século 21, né? A Luciana Magalhães faz um trabalho muito bacana, orando todos os dias às 10 da noite. É isso, né? Ó, o pastor Paulo Magalhães ali, que alegria. Esse irmão é muito querido. é nosso, né? Sempre quando eu o vejo, eu viajo no tempo, né? Porque o seu pai, o pastor Sebastião Farias Magalhães, foi o pioneiro em Bragança Paulista para que pudéssemos pregar com liberdade como nós temos hoje. Ele enfrentou muita perseguição na cidade, mas foi um dos homens de Deus, um dos grandes homens de Deus desta cidade. Não é? Ele chegou a abrir 350 igrejas. É isso, Isaac? 354. Eu gosto do Isaac, ele é exato, né? Ele não deixa passar 4. 350. Você já pensou um homem abrir 354 igrejas? Tem irmão aqui que só fecha igreja, pastor. Não, tem uns irmãos aqui que está se libertando. Mas eu louvo a Deus porque você é uma bênção, amém? Diga aí para quem está perto de você, você é uma bênção. Glória a Deus, aleluia. Muito bem, hoje é ceia, temos um culto especial. Eu gostaria de cumprimentar os nossos queridos irmãos e irmãs que fizeram um trabalho bonito, se dedicaram. Nós estamos ainda nos ajustando, o som ainda está saturado, a gente não está com o som muito definido, a voz está boa, mas ainda está saturando, né? A gente vai melhorando, então tenha um pouquinho de paciência. Nós hoje temos uma empresa contratada para que a imagem seja melhor para você, o som seja melhor para você,
né? O pastor é isso mesmo, não tem como deixar ele mais bonito, não. Se conforma, tá? É isso aí que você está vendo em casa, tá? Mas enfim, né? Que a graça de Deus seja sobre a minha vida. Muito bem. Pai querido, neste momento pedimos que a unção do Teu Espírito seja sobre cada um que aqui está e sobre aqueles que estão em casa. A Tua palavra será aberta, e acreditamos que quando a Tua palavra é aberta, a Sua boca é aberta. Fala que o Teu servo ouve. Nós queremos, Senhor, receber algo do céu nesta noite. Queremos receber força, alegria, paz, vitória. Queremos receber cura, mas acima de tudo queremos receber do Teu amor, da Tua graça e do Teu favor. Cremos na nossa salvação e Te agradecemos porque fomos alcançados pelo Seu tão grande amor. Obrigado porque as escamas caíram dos nossos olhos e porque nos rendemos a Jesus Cristo. Nós estamos aqui para Te louvar e adorar. Estamos aqui para entregar o nosso culto. Recebe, Senhor, em nome de Jesus. Diga comigo, amém. Assim seja e assim será. Em Mateus 24, encontramos uma palavra que diz assim: e por causa da maldade, o amor de muitos esfriará. E por causa da maldade, o amor de muitos esfriará. Eu não sei qual a intensidade da tua busca. Eu não sei o grau, a temperatura do teu coração quando falamos de Deus, do seu reino, da sua obra, do ministério, da igreja, dos irmãos, das irmãs, do propósito, do tempo do fim, da eternidade. Por isso, hoje eu gostaria de dar uma palavra de alerta, e que sirva como admoestação, exortação, para que você medite, para que você faça uma reflexão a respeito deste tempo. Se este não é o tempo do fim, estamos nos aproximando do tempo do fim. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, e abrange este amor. Porque quando nós falamos de amor, nós fazemos assim uma relação, uma correlação com outras pessoas. Dificilmente nós fazemos uma ligação direta com Deus. E quando perguntaram para Jesus a respeito do maior de todos os mandamentos, ele disse: amarás a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o maior de todos os mandamentos se resume no amor. E hoje nós vamos falar a respeito disso. Qual a intensidade? Qual a proporção? Qual a temperatura deste amor no nosso coração? Porque o apóstolo João disse que aquele que o ama, ama também o seu irmão. Não importa o que o seu irmão faça, porque o amor de Deus, o amor bíblico, o amor ágape, o amor revelado, ele é incondicional. Isso significa que nós devemos amar independente da situação. É isso que nos marca como discípulos de Cristo, porque amamos quem não merece ser amado. E precisamos buscar de Deus
este amor para podermos oferecer para o mundo. Por quê? Porque Deus não tem amor. Tem muita gente que pensa que Deus tem amor. Deus não tem amor, Deus é amor. A essência de Deus é o amor. Por isso que nós somos encontrados por Ele. Quando o amor dele nos envolve, somos alcançados pela sua misericórdia, clemência, compaixão, piedade. Nos convertemos, entregamos as nossas vidas. Mas acontece que alguns dos irmãos, embora convivam conosco no meio da igreja, não compreendem ainda este amor. E perdemos tanto tempo vivendo a falta de amor, que seremos cobrados um dia por Deus. A igreja, ela precisa ser o exemplo, o modelo desta sociedade odierna, porque eles não conhecem o amor. Eles pensam que conhecem, mas não desfrutam deste amor, porque este amor só pode ter aquele que se relaciona com Deus, aquele que vive para Deus. Quem foi marcado por este amor não tem dificuldade para perdoar, não tem dificuldade para entender, não tem dificuldade para estender a mão, não tem dificuldade para mostrar Jesus ao mundo. Tem muita gente que não vai abrir nunca uma Bíblia na sua vida. A Bíblia que essa pessoa vai ler é você, sou eu, somos nós. Então é muito importante que possamos compreender que existe uma estratégia maligna do diabo contra a igreja, que é para esfriar o amor dos irmãos. E os irmãos vão justificar: o meu amor está frio por conta da injustiça, da perseguição, da ameaça, por conta da maldade. Por isso que eu sou do jeito que eu sou, frio, insensível e indiferente. E aqui a palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriaria, não o amor de todos. Então você precisa ser o remanescente deste amor. E você não pode apresentar desculpas. Um crente que vive em amor é uma tocha acesa, é uma tocha que brilha no escuro, é uma tocha que mostra o caminho, que dá direção. Nós precisamos compreender isso, porque o amor de alguns pode esfriar, pode acabar, o nosso não. O nosso amor precisa ser intenso, precisa queimar, arder, latejar. O mundo só pode se converter através do amor de Deus na nossa vida, transmitido para essas pessoas. E o crente do nosso tempo tem vivido como uma pessoa sem testemunho, uma pessoa sem fé, uma pessoa sem devoção, uma pessoa sem amor. Chegou a hora dos filhos de Deus, das filhas de Deus, compreenderem a razão da esperança que há em nós, Cristo, este morto e ressuscitado. Hoje é ceia, estamos aqui para renovar a nossa aliança com Ele. O teu amor não pode se extinguir, porque se você deixar isto acontecer, a igreja vai perder.
O que move você? O que tem movido você? Tem muita gente que busca uma igreja por conta de uma doença, de uma enfermidade, de uma dor, de um sofrimento. Tem gente que procura uma igreja por conta de prosperidade financeira. Quer ter dinheiro, ficar rico, não depender mais de ninguém. E vemos muitas vezes na mídia uma propaganda enganosa com respeito ao que é evangelho. Deus quer abençoar você financeiramente? Sim. Mas você não pode se mover só por conta disso. O que te traz aqui? Talvez uma crise no casamento, uma traição, adultério, quebra de aliança. O casamento está acabando. A esposa quer ir embora, o marido quer ir embora. Se não, já foi. Se não foi, já. Os filhos estão se perdendo, envolvidos com más companhias, debaixo de má influência, tráfico, drogas, criminalidade, marginalidade, bandidagem. Podemos vir para a igreja por conta de alguma coisa que nos traz aqui, e Deus permite, mas precisamos compreender que aquilo que nos mantém aqui é muito maior do que o nosso problema, dificuldade e luta. É muito maior do que aquilo que enfrentamos no dia a dia da nossa vida. É muito maior do que as nossas crises e conflitos. Então nós precisamos aprender a celebrar a Deus. Nós não podemos chegar aqui nos arrastando como derrotados, declarando que o poder do diabo é maior, declarando que tudo aquilo que tem acontecido na tua vida tem mais poder do que a palavra de Deus. Então nós precisamos acordar. O que é que tem movido você neste tempo? Hoje eu quero falar a respeito de casamento sem amor. Aí você me pergunta: pastor, você vai pregar hoje para casais? Não, eu quero pregar para a igreja. Acredito que você já ouviu falar de casamentos arranjados. No passado era mais comum casamentos onde a mulher não escolhia o marido e se casava sem sentimento, sem amor. Este costume ainda existe em alguns lugares do mundo. Isso acontecia por tradição machista, preservação do poder, onde duas famílias politicamente fortes se juntavam para preservar o poder, interesses financeiros. Agora a pergunta número 1 que eu quero te fazer: você acredita num casamento sem amor? Você acredita num casamento sem amor? E se eu te falar que o teu casamento como noiva de Cristo é sem amor? Muitas vezes é por algum sentimento, que ora está mais forte, ora está mais fraco. Tem gente que está aqui porque tem medo de ir para o inferno, e Deus não quer que você o sirva por medo. Tem gente que está aqui por interesse. Você tem que estar aqui por amor, porque se você não tiver por amor, semana que vem você não vai estar aqui. Se você não tiver amor no teu coração, talvez você pare daqui a um tempo. Muitos irmãos deixaram de vir à igreja
não só neste ministério, mas nas igrejas em geral, por conta do Covid. Mas o Covid só foi desculpa, sabe por quê? O Covid só revelou o que estava no coração de alguns irmãos. Porque nada pode nos impedir de viver para Deus e de servi-lo. Por isso é uma alegria, por isso é um privilégio estarmos aqui juntos nesta noite. Se não tem amor, nós vamos buscar a Deus porque alguém nos convidou, nosso amigo, não queremos desapontá-lo, essa pessoa frequenta, nós também queremos frequentar. Alguns hoje querem frequentar a igreja evangélica até por uma questão de status. Aí a gente volta lá no tempo de Constantino. De repente, agora a religião oficial era o cristianismo. Então entrou para a igreja um monte de gente que não era convertida. Essa palavra tem que mexer com a gente, com a nossa estrutura. Por que é que a gente está aqui? Eu não tenho lugar melhor para estar, então eu estou aqui. Eu não tinha o que fazer em casa, então eu vim. Pastor, eu sei que eu preciso ter uma vida com Deus, eu tenho que estar dentro da igreja, de uma igreja, qualquer igreja. Eu vim por causa de um problema, de uma dificuldade, de uma luta. A partir de hoje, você vai dizer: o que me mantém dentro de uma igreja é o amor por Cristo, é o amor pelo Evangelho, é o amor pela obra de Deus, que não vai cessar. Esta obra vai continuar até o arrebatamento, até a igreja ser tirada da terra, até o Espírito Santo ser tirado da terra, até a volta de Cristo, a segunda vinda. Estaremos aqui, e esta obra não pode parar. Estaremos, se Ele permitir. Muitos já foram chamados. Me perguntaram: pastor, tem muito crente que morreu. O Senhor chama para si aquele que Ele deseja. E olha o que diz a Bíblia: que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele tem prazer na morte do salvo. Então nós devemos nos preparar. Se Ele nos chamar hoje, amém. Mas se dormirmos e acordarmos de novo, como é que vai ser meu dia? Eu vou viver só para mim ou vou viver para Deus? Vou pregar para alguém, vou orar por alguém, vou visitar alguém, vou cuidar de alguém, vou discipular alguém, vou aconselhar alguém. Porque hoje existe uma tendência de vivermos para nós mesmos. E a gente acha que indo na igreja, assistindo um culto, indo embora, está tudo certo. Tem gente que diz: eu não quero mais me envolver. Eu sei o que é igreja, é um sistema apodrecido. Preste atenção. Infelizmente, muitos já denegriram e prejudicaram demais o Evangelho. Isso não é de agora. O diabo se infiltra e ele faz de tudo para impedir a igreja de crescer. E uma das formas que o diabo usa é o escândalo. A palavra diz assim, que quando o pastor é ferido, as ovelhas se dispersam. O diabo, ele quer tocar naquele que vai à frente, o diabo quer tocar na liderança, o diabo quer tocar naquele que é ponta de lança. E nós, em nome de Jesus, precisamos compreender que tempo é este, porque você não pode viver sem amor. E a palavra diz
em Apocalipse: lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte ao primeiro amor. Nós precisamos, esta igreja, esta geração precisa voltar ao primeiro amor da igreja. Sabe por quê? Tempos sombrios estão para vir. A nova ordem mundial está para se instaurar, se estabelecer. A igreja será perseguida em todo o mundo, e não será diferente aqui no Brasil. Talvez tenhamos ainda um período de calmaria, mas quando a igreja é perseguida, a igreja cresce. Por isso que chegamos até aqui. Estamos há mais de 2000 anos da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E como você está vivendo? Como um crente nominal? Hoje nós vamos cear. Isso aqui, esqueceram de colocar o meu cálice aqui. Deixa eu pegar aqui, por favor. Isso aqui não é para nós um pedaço de pão ázimo, que é pão ázimo, é o pão bíblico, sem fermento. Não é apenas um cálice de vinho. Isso aqui representa a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que cada vez que eu e você cearmos, devemos nos lembrar, devemos trazer à nossa memória todo o seu sofrimento, agrura, tortura, tudo aquilo que ele passou pela igreja. Então não é comer e beber como se fosse qualquer coisa. Tem irmão que não quer frequentar mais igreja, ele acha que pode cear em casa, pega um pedaço de biscoito Tostines, um pouquinho de groselha e está tudo certo. Sabe o que agrada a Deus? O ajuntamento dos santos, o ajuntamento da igreja, o ajuntamento dos salvos, estarmos aqui juntos louvando e adorando, cultuando a este Deus. E não dá para fazer sem amor, sabe por quê? Se você serve a Deus de uma forma tão relapsa, tão relaxada, tão assim, despojada, imagina que você não leva a sério o céu, porque pode ser que o Senhor venha quando você não estiver firme, pode ser que Ele te chame quando você não estiver firme. E qual será o teu destino? Que o Senhor possa se apiedar da sua alma. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer: você se casaria sem amor? Porque nós queremos casar com Cristo sem amor. A igreja diz que quer se casar com Cristo, que anseia pelas bodas, que almeja este encontro. Só que na verdade, a questão espiritual já não é mais prioridade para nós. Você tem outras prioridades. É por isso que você diz assim: olha, eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Não é que você não tem tempo, é que Deus não é prioridade. Pastor, eu não consigo ler. Se você ler 15 minutos por dia, ao final do mês você lê um livro. Você precisa da palavra todos os dias.
Você precisa comer do pão da vida todos os dias. Você precisa tomar da água de Deus todos os dias. Jesus disse que aquele que beber desta água não terá mais sede. Por que alguns vão procurar se saciar lá fora? O mundo parece mais atrativo. Aquilo que o mundo oferece parece mais atraente. Por quê? Porque não está bebendo desta água. Porque não está comendo deste pão. Porque não está ligado na videira verdadeira. Nós sabemos quem é e quem não é. Abriu a boca, a pessoa se denuncia. Lembra de Pedro? Jesus foi preso, ele estava no pátio, e quando ele abre a boca, alguém diz: ele é um dos discípulos, ele andava com Jesus. Aí Pedro então acaba negando o Senhor, de uma forma veemente: não, eu não o conheço, eu não faço parte desse grupo, eu nunca ouvi. Abriu a boca, você se denuncia. O que o crente fala hoje? Crente hoje é otimista, positivo, entusiasta. Crente hoje abriu a boca, misericórdia, é derrota, fracasso, frustração, decepção, desilusão, crise no casamento, financeira, não estou mais indo da igreja, eu estou perdendo a vontade de continuar, eu não tenho mais dinheiro para dizimar e ofertar, eu estou passando um inferno zodiacal. Não, tem irmãos que ainda acreditam em horóscopo. De acordo com o dicionário de Laudelino Freire, horóscopo é uma falsa tentativa de tentar adivinhar o futuro. Tem gente que ainda chega para mim e fala: o pastor é de touro, né? Eu falei: meu amado, não me lembra que um dia eu já tive chifres. Já passou, graças a Deus. Touro. Outro: pastor, a irmã é de Sagitário. Câncer é um bom signo, pastor. Querido, eu sei da palavra, eu sei da Bíblia. Quando eu digo que eu tive chifre, é que eu era touro. Entendeu, né? Não, você fica pensando: coitado, pastor, meu Deus do céu. Touro, chifre. Tá certo. Entendeu, né? Vocês. Enfim. O que você pensa sobre casamento? Quando a gente fala de casamento, você fala assim: pastor, estou solteira, graças a Deus. Casamento? Estou fora. E você acha que isso não respinga na fé? Porque essa repulsa a gente transfere também para Deus, para as coisas espirituais. E olha que Deus, Ele preparou não só algo romântico, é muito mais do que isso. Nós estamos falando de eternidade. Imagina só como o noivo anseia em se encontrar com a sua noiva. É claro, é evidente que quando nós falamos de casamento, você tem uma visão de casamento ocidental, e quando nós vamos para a palavra, nós temos uma visão de casamento oriental. Mas esse casamento, ele deve ser algo desejado. Você deve ansiar. O Mateus e a Adriele estão para se casar. Vou falar de novo. O Mateus e a Adriele estão para se casar. Sabe por quê? É aquela história. Tem sempre irmãos muito down, para baixo, né? Coitado, misericórdia. No dia do casamento tem aquelas brincadeiras. Irmão, pula fora do barco, desaparece, ainda tem tempo, não é? Tem alguns que dizem: casamento, pastor, é igual submarino, boia, mas foi feito para afundar.
Não tem casamento perfeito, mas tem casamento feliz. Quando a gente sabe e aprende pela graça de Deus a trabalhar com as indiferenças do outro, a gente tem um convívio, um bom convívio. E é importante que o marido seja de Deus, que a esposa seja de Deus, porque senão a coisa fica desnivelada. Ele precisa também buscar a revelação de Deus para a vida dele, e ela para a vida dela, sobre casamento. Então eles estão assim, preparando detalhes. Mateus tem quantos anos? Quanto? 23 anos. Ele chegou para mim e disse assim: pastor, eu vou casar só quando eu tiver uma casa. Filho, viu? Casa? Não, pastor, está no meu coração. Eu só vou casar depois que eu tiver uma casa. Seja feito conforme a fé do teu coração. O menino com 23 anos não comprou uma casa? E a mulher ficou feliz da vida. Eles estão comprando quase tudo. Eu falei: meu filho, quando você casar, o que a gente vai dar de presente? Já tem quase tudo. Mas vocês não quer receber, mas não quer dar para Jesus. Existe uma lei espiritual: na medida que você planta, você colhe. Mateus é dizimista, Adriele é dizimista, e eles praticam este princípio. Quando nós recebemos uma bênção, é resposta do céu por conta da nossa fidelidade. Então é um exemplo para nós, amém? E eles estão cuidando dos detalhes. Então, casamento é isso. É um período assim, de uma ansiedade santa, né? Boa, gostosa. Está reformando a casa, está gastando dinheiro, aleluia. Não é brincadeira. Meu filho, você só vai virar homem quando você encher uma laje. Já encheu lá ou não? Então já é homem. Ontem? Hoje? Meu filho, foi o teu batismo. Não é brincadeira não. Então, você acredita num casamento sem amor? Você se casaria sem amor? O que você pensa sobre casamento? Pastor, se casamento fosse coisa boa, padrinho não casava de preto, fazendo alusão ao luto, né? Se casamento fosse bom, não precisava de testemunha. Aí você vive um trauma, um complexo, um tormento, porque casamento para você é aquilo que a tua experiência te mostrou. Deixa eu te falar uma coisa. O que o Senhor quer te mostrar é algo muito maior, melhor e superior. Não se compara a nada da terra. A gente vai viver o resto da vida jogando pedras e quem nos magoou, ou nós vamos nos curar. Tem gente que sai de uma relação e fica anos amargando os seus sentimentos. Eu falo: ô irmã, se liberta disso, está bonitona ainda, dá uma chance para Deus, não é? Colocar uma alma aí caridosa na sua vida. Rosângela disse aleluia, a Naide disse glória a Deus. Só se for um fazendeiro, né, mulher? Um fazendeiro, né? Fazendeiro. Eu não ia falar, mas tem um fazendeiro muito rico lá de Goiás. A internet está transmitindo isso aqui. Está interessado na night. Só que a gente já falou: não. Vai trazer a fazenda para São Paulo. Não vai levar ela para lá não.
Brincadeira, né, Naide? Mas ela está lá só no espírito. Ô, rei Cavalaçu, se tu me canta, tu me levas. Se tu me canta, tu me levas. Oh, Jesus. Então imagina, você precisa se curar, porque esse casamento vai acontecer. Este casamento vai acontecer. Será uma realidade na nossa vida. Então o casamento é uma representação na Bíblia Sagrada entre Cristo e a igreja. Muitos estão dentro de uma igreja sem saber o que é ser igreja. Muitos estão dentro de uma igreja sem entender o papel da igreja como noiva de Cristo. Muitos estão dentro de uma igreja namorando sem pensar em casamento. E tem muita gente que já divorciou antes de casar. Na Bíblia não existe namoro, só casamento. Conhecemos namoro como um tempo para se conhecer a bem da verdade. A igreja foi chamada para se casar com Cristo, e não para experimentar por uma relação que pode ou não dar certo. Aprove a Deus estabelecer este propósito, a santa união entre o noivo e a noiva, que só pode acontecer através de um casamento, algo sagrado. Gostaria de falar, para encerrar, sobre alguns sinais da falta de amor. A pessoa não sente falta, a pessoa não sente saudade. Eu não sei se você é assim. Quando não tinha culto eu chorava, quando não tinha culto eu sentia. Eu passei 30 dias por conta do Covid em casa, me recuperando. Um dia eu fui tomar banho, estava muito fraco, tinha perdido o olfato e o paladar, não estava comendo direito, parecia que eu comia isopor, papelão. E eu fui tomar banho e desmaiei no banheiro. E quando eu acordei molhado, tremendo de frio. Eu chorei e disse: obrigado, Senhor, porque não foi dessa vez. Obrigado por mais uma chance. Trinta dias, aproximadamente, eu passei em casa, assistindo os cultos online, sentindo muito, chorando porque eu não estava aqui. Você precisa ter esse amor. Quando você não está, porque está trabalhando, por conta de algum imprevisto, algum impedimento, você precisa compreender que o teu lugar é aqui. O pastor Magalhães, ele dizia assim, quando uma pessoa saía da igreja e voltava, ele dizia assim: o fulano saiu e voltou, da onde nunca devia ter saído. Era assim. E a gente dizia amém, aleluia. Então como que a gente pode ser que a igreja sem amor? Tanto faz como tanto fez. Eu já fui de altar, hoje eu não sou mais. Para mim não é mais importante se eu estou aqui em cima, se eu estou aí embaixo, se eu estou lá fora no mundo. Para mim não é importante. Preste atenção. Você não sabe quando você vai partir. E eu preciso falar isso, sabe por quê? Porque amanhã o Senhor não vai me cobrar. Ezequiel 3 fala a respeito do sangue que é derramado na mão daquele que não avisa. Entenda o teu papel como igreja. Não seja frequentador de um ministério, crie raízes, faça parte,
esteja debaixo de uma cobertura espiritual, esteja ligado à videira verdadeira. Você não pode ficar sem cear. Você precisa compreender como é importante tudo isso. Então, o primeiro ponto é: a pessoa não sente falta, ela não tem saudade. Você sente falta, tem saudade de estar com Deus? Amor. Sem amor você não tem. Tanto faz como tanto fez. 2, não passa tempo juntos. Então você não ora. A oração para você é algo assim que não faz parte da tua vida. É por isso que temos tantos crentes fracos, crentes revoltados, marcados por tanta coisa, cabisbaixos, que se arrastam. Olha, quem tem uma vida de oração, crê na vitória, crê na conquista, crê no renovo, crê na resposta, crê na saída, crê na solução, crê no poder de Deus. A oração, ela tem esse poder de trazer o céu para a terra. Então você precisa aprender a orar. 3, não tem cumplicidade. Existe discordância e independência. Sempre tem alguma coisa que você não gosta, sempre tem alguma coisa que você não aprova. E geralmente quem cobra é quem não faz nada. Então nós precisamos compreender o que é cumplicidade. Eu sou um com meu irmão, eu sou um com a minha liderança, eu sou um com o meu pastor, nós somos um como igreja. E é uma igreja assim que vai ganhar Bragança Paulista para Jesus. E não é pretensão da minha parte não. Eu não estou falando de igreja da fé cristã. Eu quero que todas as outras igrejas evangélicas que pregam verdadeiro e legítimo evangelho possam alcançar esta cidade. Eu não posso ser pretensioso a este ponto. Não é um trabalho meu, é um trabalho do corpo de Cristo. Mas nós precisamos entender qual é o nosso papel. Quem olha para você, enxerga em você um exemplo, fala: essa pessoa aí é forte, essa pessoa aí está passando por uma fase tão difícil, com um sorriso no rosto, as lágrimas estão escorrendo, mas com um sorriso no rosto. Essa pessoa tem fibra, ela é determinada, ela é perseverante. As pessoas olham para crente e dizem: aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Você precisa aprender a ter cumplicidade com Ele. A Bíblia diz: como 2 andarão juntos, se não tem acordo? Nós precisamos submeter o nosso coração e a nossa mente à palavra, porque não existe igreja perfeita. Qualquer lugar que você for, mais cedo ou mais tarde, vai enfrentar desafios para você crescer. O problema é que quando você enfrenta desafios, você interrompe o processo de crescimento, aí você muda de ministério. Você tem que ser o melhor crente que você pode ser aonde Deus te plantou, no vaso que Deus te plantou, em nome de Jesus. 4, não se prepara para o casamento. Foi o que eu falei do Mateus e da Adriele. Como vivemos como igreja enquanto o casamento não acontece? Você sabia que aqui é um preparativo? É um preparativo. Aqui nós estamos aprendendo como ser mais apaixonados. Estamos aprendendo a ser fiéis. Você sabia que o maior presente que o marido pode dar para a esposa é a sua fidelidade? E a esposa vice-versa, né? Por isso que nós precisamos também aprender o que é fidelidade. Precisamos aprender o que é lealdade.
precisamos aprender o que é retidão, precisamos aprender o que é justiça, precisamos aprender o que é temor, precisamos aprender o que é santidade, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Quando a pessoa vai se casar, ela investe sua vida. Preste atenção. Quando a pessoa vai se casar, ela investe sua vida, ela investe o seu tempo e ela investe o seu dinheiro. Hoje é ceia, e no dia de ceia nós trazemos uma oferta alçada, uma oferta especial, uma oferta de amor ao Senhor. Não é qualquer coisa, é algo que a gente ora e diz assim: Deus, me abençoe no dia da ceia. Eu quero levar algo, Senhor, especial, para colocar sobre o teu altar. E esta oferta, ela vai destravar aquilo que está travado. Nós cremos que há liberação deste altar, vinda deste altar. Quantos de nós estamos aqui, você trabalha, tem um bom emprego, ganha dinheiro, tem saúde, o Senhor tem te abençoado, mas você não tem sido grato, não tem reconhecido, não tem tido temor, nem fé, e nem honrado a Deus, porque a palavra diz que quando nós entregamos para o Senhor algo, nós estamos honrando a Deus, é porque o reputamos como alguém que merece e precisa ser honrado. Tem gente que fala assim: mas Deus não precisa do meu dinheiro. Deus não precisa, mas a igreja na terra precisa. E Ele alcançou os irmãos, e esses irmãos foram salvos e libertos da avareza, para poderem servir também na área financeira, econômica e material. Tem gente que se afastou, foi para o mundo. Você acredita que essa pessoa é mais fiel do que os crentes que muitas vezes estão dentro da igreja? Porque ele faz o Pix todo mês, ele manda o dinheiro todo mês. Às vezes eu tenho que conversar e dizer assim: irmão, preste atenção, você é mais importante que o teu dinheiro. Tudo bem se você quer dizimar, ofertar e semear, mas você precisa compreender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Ele aprendeu um princípio e não abriu mão deste princípio, e continua sendo fiel a Deus por conta do que aprendeu. Teve um irmão que veio falar comigo e falou: pastor, eu não gosto quando o senhor fala muito de dinheiro no culto. Eu falei: eu falo pouco. Eu falei: tem igreja aí que você precisa visitar, você vai ver, eles tiram 5 ofertas na noite. Eu nunca fiz isso, mas eu falei para ele em amor, né? Eu disse: irmão, se você dizimasse e ofertasse, eu gastaria menos tempo. Uma vez nós tivemos que vender alguns ventiladores da igreja, e um irmão veio falar comigo muito bravo: pastor, vendeu os ventiladores da igreja? Eu falei: vendi. Por quê? Se o irmão fosse dizimista e ofertante, eu não precisava ter vendido. Ah, sim, mas fez muito bem, está certo. Compreendeu? Então imagina só, estamos aqui há quase 7 anos, no dia 2 de junho faremos 7 anos neste lugar. Deus foi conosco durante todo este tempo, nunca atrasamos um mês de aluguel. Não falo isso para vanglória minha, eu sei que a Bíblia diz: eu não divido a minha glória com ninguém, nem quero isso, mas é um testemunho nosso, amados. Você imagina 7 anos, nunca atrasar um dia de aluguel? Teve um irmão que disse: pastor, o senhor não faz mais do que a tua obrigação. É verdade, mas todo louvor, honra e glória, apesar da minha obrigação, vai para o Senhor, e o meu agradecimento vai para os irmãos. Isso é ferir. Então, amados, quando a gente ama o Senhor, a gente vai fazer o melhor para Ele, vai entregar para Ele aquilo que nos custa, aquilo que é especial, aquilo que realmente é importante para nós. Qual oferta boa? É quando você ouve assim, o diabo diz assim: é muito,
Você não pode, vai fazer falta. Aí você fala, a oferta é boa. Mas quando você dá qualquer coisa, pode ser uma esmola, às vezes nem oferta é. Então eu gostaria que nesta ceia, você pudesse dar a melhor oferta da sua vida. E eu quero falar com você que está atravessando um deserto, passando por um estreito e aperto. Eu quero falar para você que tem passado assim por lutas nesta área. Eu quero dizer que Deus tem poder de mudar a tua sorte. Eu quero dizer que Deus pode operar um milagre na tua vida. Aqui nós não vendemos nenhum milagre mirabolante. Aqui nós não mercadejamos, não negociamos, não barganhamos. Se você faz alguma coisa aqui é por amor mesmo. Eu gostaria, antes de fazer a última oração, que você pegasse o envelope da oferta desta noite e também o envelope da oferta da ceia. Nós vamos estar orando e trazendo aqui. E eu quero dizer aos irmãos que nós pagamos o nosso aluguel, a folha de pagamento dos nossos funcionários. Balança assim, Lucas. Todo dia 10, dia 20 e dia 30, eu não sei porque quando eu abro o microfone deles, a minha equalização muda, fica mais forte. Aqui, ó. Amados, nós não fazemos nada a Deus sem amor. Tudo que nós fazemos é por amor. Então nesta hora você mede a sua oferta, o seu amor, pela sua oferta. Você mede. Aí você fala, pastor, eu tenho pouco. O mais importante não é o valor que você dá. Pode ser o menor valor, mas é a tua melhor oferta. É a única coisa que você tem. E Deus recebe. E uma coisa eu sei. Muita coisa vai destravar na tua vida em nome de Jesus. Separa o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. Depois de vocês entregarem, eu estarei orando todos vocês e ministrando a bênção de Deus sobre a vida de cada um. Quando ouvi o filho perguntar, e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temer. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando no lugar da decisão, um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e filho entregar, ser Isaque deitar-se sobre as pedras do altar. O filho perguntar, e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá
irá prover, seu coração temer. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que bate o coração: como escolher entre a fé e a razão? Quando dizem não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar. Aqui deitaste sobre as pedras do altar. Quando dizem não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e tudo entregar. Seres aqui deitassem sobre as pedras do altar. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizem não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso entregar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão, um filho entregar. Seres aqui deitassem sobre as pedras do altar. Quando dizem não opção e a fé te pede um sim, quando é difícil enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e tudo entregar. Seres aqui deitados sobre as pedras do altar. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. Oh, oh, quando ouvi o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouvi o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que bate o coração: como escolher entre a fé e a razão? Oh, quando dizem não é opção e a fé te pede um sim,
está? E o cordeiro onde está? Seu coração sangrou quando ouviu o Pai lhe responder: Deus irá prover. Seu coração temeu, e lado a lado em silêncio os dois chorarão ao verem chegando no lugar da decisão um pedido assim que baixa o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Agora, ungidos e abençoados, diga assim: não é o óleo que me unge, eu já sou ungido. Este é o óleo da confirmação, é a unção da proteção sobre a minha vida, em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá e diga assim: eu creio, Senhor, no teu poder liberado deste altar. Eu creio na tua unção, na tua graça e no teu poder. Em nome de Jesus, abençoe cada dizimista, ofertante e aquele que semeou nesta noite. Em nome de Jesus, cumpre o teu querer, cumpre o teu propósito, cumpre a tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora por cada um que está aqui, por aqueles que estão em casa, por aqueles que fizeram o seu Pix, por aqueles que vão fazer, por aqueles que fizeram ou vão fazer sua transferência ou depósito bancário, ou até mesmo entregar na administração da igreja até no dia 10. Eu creio, Pai, que o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado. Abre, Senhor, portas para aqueles que precisam de um milagre na área de emprego, uma porta excelente que ninguém pode fechar. Dê uma oportunidade a esta pessoa que precisa, Senhor, de um milagre. Olha para aqueles que estão com alguma questão na justiça, libera esta demanda, esta aposentadoria, libera, Senhor, em nome de Jesus, esta indenização, libera, Senhor, em nome de Jesus, dá resposta para os teus filhos. Olha para aqueles que precisam de uma promoção, que precisam de um aumento salarial, que precisam, Senhor, de uma resposta, em nome de Jesus. Olha para o teu povo, para aqueles que trabalham por conta, para aqueles que são profissionais liberais, que são empresários, comerciantes, negociantes. Olha para todos, Pai, que a tua bênção seja sobre toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo, amarro e expulso todo espírito maligno do diabo que quer impedir a igreja de Cristo prosperar, e todos digam comigo, amém. Podemos assentar? Amém, graças a Deus. Os elementos podem entrar, por favor. A mesa, o pão, o vinho também, no peito um mago, com aquilo que vem, de um lado sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés
canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar na minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, neste momento nós apresentamos a Ti os elementos que passam a representar o corpo e o sangue de Jesus. Cremos que recebemos vida, paz, alegria, saúde, fé, bênção, vitória, salvação. Confirma, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Tome o pão. Se você virar, você consegue pegar assim. Porque eu recebi do Senhor o que também te ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Que todos possam comer do pão. Diga uma palavra de amor ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Pode beber do cálice. Aleluia! Celebre ao Senhor. Aquele que andou sobre as águas, fez a tempestade se acalmar. Aquele que curou os doentes, demônios expulsou, pecadores perdoou. Ele se entregou para o mundo salvar. Mas quando ele desceu ao Hades, a muitos cativos libertou. Ele conquistou, para sempre triunfou, e a pedra dos sepulcros rolou.
decreto 2022, sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito, eu verei os filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se fez necessário fazer escolhas práticas que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo à santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em jejum e oração. Estou consciente de que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma a fim de ouvir a voz do general que me dará direção rumo à vitória. Senhor, abençoamos nesta noite cada projeto de vida depositado sobre o teu altar, em nome de Jesus. Senhor, eu quero abençoar cada irmão, cada irmã, pela tua infinita graça, misericórdia, bondade e amor. Senhor, se existe aqui algum poder, este poder vem de ti, emana de ti. Que este poder alcance o seu povo, que eles sejam despedidos debaixo desta bênção, e que esta semana seja uma semana de vitória, de conquista, restituição, em nome de Jesus. Guarda o teu povo, coloca os teus anjos protegendo, guardando e livrando de toda malignidade. Senhor, venha com a resposta. Tu és a saída e a solução, em nome de Jesus, sobre a vida de cada irmão e de cada irmã. Olha para aqueles que fizeram seus pedidos na internet, seu pedido de oração, aqueles que estão adoentados, enfermos, acamados. Deus opera um milagre, em nome de Jesus. Cura, Senhor, cada uma destas pessoas, segundo o teu propósito e vontade. Nós cremos e agradecemos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o pastor Paulo, a Isilda, a família Magalhães, todos que estão aqui, você que está aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Vão na paz, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Bem triste chegou Maria, pensando que tudo se acabou.